Quando achamos que já vimos as coisas mais bizarras por aqui, vem um novo caso que me faz repensar tudo. E eu tenho certeza que a história que eu vou contar aqui hoje também vai fazer você repensar. Vocês estão preparados? Porque eu não estava quando a ouvi pela primeira vez. Em 18 de dezembro de 1994, Alison Botha, de 27 anos, tinha passado o dia na praia com seus amigos e à noite todos eles foram para o seu apartamento, para um after, em Port Elizabeth, na África do Sul. Quando era por volta de 1 da madrugada, todos os amigos já tinham ido embora, exceto uma, e a Alison não queria que ela voltasse sozinha para casa. Então, resolveu sair de casa, pegar o carro e levar a amiga. E na tentativa de proteger a amiga dos perigos da madrugada, Alison acabou passando pelo episódio mais traumatizante de sua vida. Quando ela estacionou o carro na porta de casa e estendeu a mão para trás para pegar a bolsa e outros pertences, um homem com toda a calma do mundo foi entrando e pedindo para ela se mover para o banco do carona. E ele disse a Alison que se ela resistisse, ele a mataria. Ela estava desesperada, mas tentou fingir normalidade quando percebeu que ele estava com uma faca na cintura. Ela então foi para o banco do carona e ele começou a dirigir. Eu não quero te machucar, eu só quero usar o carro por 1 hora, foi o que disse o homem que se identificou como Clinton. Ele então dirigiu até a outra ponta da cidade, dizendo que precisava fazer uma cobrança e por isso ele precisava de um carro diferente. Aí a Alison falou: "É para isso, meu querido? Não, você fique à vontade. Pode levar o carro. Eu fico aqui mesmo, fica em casa. Tô de boa. Quando você terminar, deixa ele aqui, devolve. Tá tranquilo." Mas ele a rebateu dizendo que quem faria a cobrança seria ela. Porém, quando eles finalmente pararam o carro, um homem entrou no banco de trás. O Clinton falou que aquele era um amigo, o Teuns, e que esse amigo iria com eles até o local da cobrança. Naquele momento estava parecendo mais a caravana da cobrança. A Alison começou a ficar cada vez mais preocupada. A Alison disse que quando ela olhou para o Teuns, o seu corpo inteiro se congelou. E ela disse que sentia a energia da pura maldade vindo dele. E apesar do Clinton dizer que não ia acontecer nada, naquele momento, a Alison teve certeza que algo terrível ia acontecer com ela. Ela até pensou em abrir a porta do carro e pular, mas ela estava congelada de medo. Ela saltaria do carro sem documento, sem dinheiro, de madrugada e sem ter a certeza que alguém a ajudaria antes que eles a pegassem novamente. Então, ela permaneceu no carro, enquanto o Clinton dirigia para uma área isolada e rural da cidade. E quando eles chegaram lá, eles falaram com toda a calma do mundo que iriam transar com a Alison, querendo ela ou não. Eles perguntaram se ela pretendia reagir, e a Alison disse que não sabia lutar e que aceitaria ser violada sexualmente sem nenhuma resistência. Afinal de contas, o que mais ela poderia fazer? Àquela altura, ela só queria voltar viva para casa. Olá, excêntricos! Eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do clube. Antes da gente seguir, eu preciso dizer a vocês que os desdobramentos dessa história são muito pesados, mais do que qualquer coisa que a gente viu aqui no canal até hoje. Então tá tudo bem se vocês não quiserem continuar. A gente se encontra num próximo vídeo do clube, mas para os que ficam, se preparem. Vamos continuar? Abusar sexualmente da Alison não foi o suficiente para os dois homens. Parecia que eles tinham uma necessidade de ver a vítima tentando lutar com todas as suas forças pela vida. E eles acabaram se irritando com a falta de reação da Alison. Então, quando eles terminaram, um dos homens começou a enforcar a Alison com uma chave de braço. Naquele momento, a Alison começou desesperadamente a implorar pela sua vida, até que ela desmaiou. Enquanto estava desmaiada, a Alison foi esfaqueada 30 vezes no abdômen. E ela acordou do desmaio no meio de um frenesi. E eu não sei como, gente, mas essa mulher é muito inteligente. No meio de tudo aquilo que estava acontecendo, e ela desmaiava e voltava, ela começou a perceber que os homens estavam querendo esfaquear o seu órgão reprodutor. Após as 30 facadas, a Alison desmaiou novamente e os homens acharam que ela estava morta. E eles já estavam indo embora quando o Teuns percebeu um movimento involuntário no joelho da Alison e eles decidiram voltar. E dessa vez eles queriam fazer algo ainda mais horrível. O Teuns pegou a mesma faca e começou a passar de uma ponta à outra na garganta da Alison. Eles queriam arrancar a sua cabeça e quase conseguiram após 16 facadas. No meio do
ataque, a Alison tinha esses lapsos, ela acordava e tudo que ela podia ver era o braço do homem indo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela não estava nem necessariamente sentindo a dor, parecia que o seu corpo tinha se desligado. E ela conseguia ouvir um som molhado, o som da sua carne sendo cortada. E ela, mesmo com a pouca consciência naquele momento, tinha certeza que aquilo não era um pesadelo. Ela ainda estava lúcida o suficiente para saber que aquilo realmente estava acontecendo. E quando Theons finalmente acabou de atacá-la, ela ouviu eles admirando o que eles tinham acabado de fazer, quase como se fosse uma pintura. E um deles perguntou: "Você acha que ela ainda está viva?" E o outro respondeu: "Ninguém consegue sobreviver a isso." E aparentemente, satisfeitos e orgulhosos, eles foram embora. E se você não conhece essa história, você pode estar se perguntando a essa altura como é que nós sabemos de todos esses detalhes. E pode até estar se perguntando se essa é uma história real. Sim, essa é uma história real. E nós só sabemos de tudo isso porque, incrivelmente, a Alicent conseguiu sobreviver. Sim, ela sobreviveu às 30 facadas no abdômen e às 16 facadas no seu pescoço. Ela estava consciente a ponto de ver os seus agressores pegando o seu carro e indo embora. Ferida e sozinha no meio de um lugar completamente isolado, que ela não tinha ideia de onde era, na escuridão da madrugada. Ela pensou realmente que ia morrer e que tinha que deixar registrado naquele lugar alguma coisa, alguma pista de quem tinha feito aquilo com ela, porque em algum momento iam encontrar o seu corpo, tinham que encontrar. E ela decidiu escrever o nome dos seus agressores na terra. Ela só podia pensar que os nomes ali iam ajudar a polícia a capturá-los. Mas olha, gente, eu acho que Deus e todos os guias protetores que existem nesse universo, eles estavam com a Alicent naquele momento. Porque no meio daquela escuridão, mutilada, a Alicent conseguiu ver, bem distante, faróis de carro. E foi quando ela percebeu que teria alguma chance de sobreviver. Porque se ela conseguisse chegar até a estrada, alguém poderia ajudá-la. E agora vai ficar mais pesado, gente. Vamos lá. Segurem a minha mão, porque foi só quando ela se levantou para andar em direção aos faróis que ela teve noção da dimensão dos seus ferimentos. Quando ela se levantou, a sua cabeça começou a cair para trás. Ela quase foi decapitada. Eles quase conseguiram. E enquanto isso, ela também conseguia sentir algo viscoso saindo do seu abdômen. É do seu intestino. Ela teve que usar uma mão para segurar os seus órgãos no abdômen para evitar que eles caíssem e a outra mão para segurar a cabeça. Enquanto ela andava para tentar chegar até a estrada, a sua visão sumia, ficava tudo preto e ela caía no chão. E isso aconteceu algumas vezes, muitas, segundo a Alicent, mas ela conseguia levantar todas as vezes e continuar. Até que finalmente ela conseguiu chegar na estrada. Quando ela chegou lá, ela só viu a linha branca do acostamento e desmaiou. E mesmo estando completamente desorientada, a Alicent tinha lucidez o suficiente para saber que era ali no acostamento que alguém poderia vê-la. Era o local que iria chamar a atenção dos motoristas e que ela não seria atropelada. E felizmente, a Alicent não precisou esperar muito. O motorista do primeiro carro que passou era nada mais, nada menos que um jovem estudante de medicina veterinária. Ele se chama Tyon Eilard. E ele era de outra cidade, ele só estava de férias, passando por Port Elizabeth. E ali no meio da estrada, ele já usou seus conhecimentos para colocar a tireoide da Alicent para dentro do corpo novamente. E logo depois ele já ligou para a emergência, que demorou um pouco para chegar, mas a Alicent conseguiu. Ela conseguiu, gente. Ela segurou firme. Ela aguentou. Chegando no hospital, ninguém conseguia acreditar no que estava vendo. Enfermeiros chegaram a desmaiar e médicos diziam que nunca tinha visto algo parecido. Era humanamente impossível alguém com lesões daquele nível conseguir sobreviver. Enquanto ela estava lá recebendo o tratamento, a polícia chegou com uma espécie de livro de criminosos locais. Esse livro continha fotos de criminosos sexuais que já tinham sido presos em algum momento
julgamento. Como os policiais não acreditavam que a Alison sobreviveria, aliás, ninguém acreditava, né? Os policiais queriam que ela fizesse a identificação o mais rápido possível. E de novo, gente, quais eram as chances? Quando ela começou a folhear, rapidamente ela viu a foto dos dois, os seus dois abusadores lá no livro. E ela conseguiu identificá-los mesmo estando entubada. Gente, assim, de verdade, eu não sei como. Essa mulher sobreviveu a tudo isso, ela estava no hospital, ninguém acreditava que ela ia conseguir sobreviver. E ainda assim, ela conseguiu identificar esses homens naquele estado. E a polícia conseguiu encontrá-los, assim, em tempo recorde. O Clinton, na verdade, se chamava Franz. E o Theon, ele não fez nem questão de ocultar o nome dele. Ele realmente se chamava assim. Ambos foram condenados à prisão perpétua sem direito a condicional, no que ficou conhecido como o julgamento dos estripadores de Northolt. Eles se declararam culpados das 8 acusações que incluíam sequestro, abuso sexual e tentativa de assassinato. E vocês podem estar se perguntando como que a Alison conseguiu sobreviver. Ela só conseguiu sobreviver porque, apesar de tudo que eles fizeram, eles não conseguiram acertar nenhum órgão vital dela. O ataque no abdômen foi totalmente concentrado no seu útero, que realmente ficou destruído. A Alison então finalmente estava recuperada e tinha tido alta do hospital. Ela estava bem fisicamente, mas os médicos achavam que seria impossível ela conseguir ter filhos. Afinal, quais eram as chances, né? Ela tinha levado 30 facadas no útero. Ele ficou completamente dilacerado. Nem a Alison acreditava que isso poderia ser possível. E apesar de ter se recuperado fisicamente, os traumas que ela sofreu, assim, não tem como mensurar. Quantas pessoas que você conhece que já passaram por algo minimamente parecido? E depois de um determinado tempo, a Alison percebeu que não existia terapia, medicação, nada que ia fazer ela conseguir superar, ainda que um pouquinho, esse trauma. Então ela percebeu que a única forma de lidar psicologicamente com isso era contando a sua história para o maior número de pessoas que ela conseguisse. Ela então começou a viajar pelo mundo e contou a sua história em pelo menos 35 países. A Alison foi uma das primeiras mulheres na África do Sul a falar abertamente sobre estupro. E com isso ela conseguiu ajudar inúmeras mulheres que tinham sofrido essa violência. A Alison incentivou essas mulheres a compartilhar, a denunciar seus abusadores. Em 1995, ela ganhou prêmios por sua coragem e foi homenageada como a cidadã do ano na sua cidade. Desde então, ela escreveu 2 livros e em 2016 a sua história ganhou vida no filme Alison. E atualmente ela é considerada uma das palestrantes motivacionais mais inspiradoras do mundo. E sim, gente, mesmo os médicos considerando ser impossível, a Alison conseguiu ter 2 filhos. O primeiro nasceu em 2003 e eu não preciso nem dizer, né? Ela sentia que aquilo era o maior presente que ela podia ter recebido na vida. Porque naquele momento ela sentiu que tinha conseguido vencer os seus agressores outra vez, porque eles tentaram tirar isso dela, especificamente isso dela, só que eles não conseguiram. A história de Alison Botha nos mostra o pior lado de um ser humano, mas também nos mostra o melhor. É o retrato da mais pura crueldade em contraste com a perseverança e a vontade de viver. E assim, longe de mim querer fazer discursos motivacionais aqui, mas a equipe médica que atendeu a Alison se sentiu tão inspirada pelo que aquela mulher tinha conseguido fazer, gente, que eles fizeram o melhor trabalho das suas vidas. E a polícia ficou tão tocada pela história que agiu em tempo recorde. E eu pensei muito se eu traria essa história aqui para contar para vocês. De verdade, porque enquanto eu lia, eu chorava, eu parava, eu respirava. Eu levei tempo para conseguir chegar até o final dessa história e eu tentei trazer ela da forma mais respeitosa para vocês e sem todos os detalhes, sem os detalhes terríveis. Mas no fim eu achei que valia a pena, porque é o que a Alison quer. Ela quer que a sua história seja compartilhada com o maior número de pessoas. Então é por isso que ela está aqui no clube hoje. Para Alison, problemas, dificuldades e traumas são distribuídos por todos nós. Realmente todas as pessoas têm
os seus próprios traumas. Mas ela acredita que muitas vezes esses traumas são divididos de forma meio injusta aí, né? Hoje em dia ela não é daquelas palestrantes que falam: ai, mas eu agradeço que isso tenha acontecido comigo, porque se isso não tivesse acontecido eu não estaria aqui, sabe? Esse tipo de discurso que dá ódio. Não, ela não queria em momento nenhum que isso tivesse acontecido com ela. E ela fala muito sobre como a gente não tem que tentar se responsabilizar pelas merdas que as outras pessoas fazem. Ela não tem aquele discursinho também: ai, você atrai as coisas para sua vida, tudo aquilo acontece porque você atrai essa energia, sabe? Esse tipo de coach de merda. Não, ela é uma pessoa muito maneira, porque ninguém, gente, ninguém atrai isso para a própria vida. E se algum dia alguma coisa tiver acontecido com você e de alguma forma você se sentiu culpado por isso, você sentiu que você atraiu isso para você mesmo, por favor, tira isso do seu coração, porque não é verdade. Ninguém atrai algo tão terrível assim para si. E também não tem essa coisa de: ah, porque era a vontade de Deus. Deus não queria te ver assim. Infelizmente, nós estamos sujeitos a coisas terríveis. Algo terrível pode acontecer com a gente em qualquer momento. E a forma como a gente responde às coisas terríveis que acontecem com a gente é o que muda tudo na visão dela. E é verdade que nem todos nós vamos ter a mesma força que a Alison teve. Porque é isso que a gente pensa, né, depois de ouvir essa história. Meu Deus do céu, essa mulher teve essa força, ela conseguiu sobreviver a tudo isso, e aí de novo a gente se culpa, né? E eu tô aqui sofrendo por algo tão menor. Não, é normal. Mas eu finalizo falando uma coisa pra vocês: nunca deixe ninguém te falar que você só tá nessa situação porque você não fez o suficiente. Isso é individual, é de pessoa para pessoa, mas quem sabe a história da Alison nos mostre que sempre pode existir uma luz no fim do túnel, ainda que a gente ache que não existe saída. Esse roteiro foi baseado no texto de Danielle Tynan, com checagem de dados de John Kurowski para All That Is Interesting. Tchau!